Bashar revela: você está preso no tempo e nem sabe. Liberte-se agora. A ilusão do tempo que aprisiona. Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, repassando mentalmente uma conversa de 5 anos atrás, desejando ter dito algo diferente? Ou talvez tenha passado o dia inteiro paralisado, imaginando todas as formas possíveis de um encontro futuro dar errado? Se sim, você não está sozinho. Bilhões de pessoas ao redor do mundo vivem nesse estado de exílio existencial, onde o corpo está aqui, mas a mente está em qualquer lugar, exceto no único momento que realmente existe: agora. É paradoxal, não é? Filósofos, mestres espirituais e até neurocientistas nos dizem há séculos para vivermos o presente. A frase virou clichê, estampada em canecas de café e posts motivacionais. Mas por que então é tão absurdamente difícil simplesmente estar onde estamos? Por que a mente resiste com tanta ferocidade a algo tão natural quanto respirar? A resposta não está em tentar mais arduamente ou em forçar disciplina mental, mas em compreender algo revolucionário sobre a própria estrutura da realidade. É aqui que entra Bashar, uma consciência multidimensional canalizada há mais de 4 décadas pelo norte-americano Darryl Anka. Bashar se apresenta como um ser da civilização Essassani, oferecendo ensinamentos que desafiam nossas suposições mais fundamentais sobre tempo, consciência e criação da realidade. No centro de sua filosofia está uma verdade imutável: tudo é aqui e agora. Para Bashar, essa não é uma metáfora poética ou uma aspiração filosófica. É um fato da arquitetura do universo, tão fundamental quanto a lei da gravidade. A percepção do tempo linear, essa sensação de que há um passado que se foi e um futuro que virá, é uma ilusão persistente gerada por nossa consciência limitada, operando no plano físico. E essa ilusão, embora útil para navegar pela terceira dimensão, tornou-se a principal fonte de sofrimento humano. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já perdeu a alegria de um momento presente porque estava ruminando sobre um erro do passado? Quantas oportunidades você deixou passar porque estava consumido pela ansiedade sobre um futuro que ainda não existe? Esse não é um problema pessoal seu, é a condição humana moderna. Vivemos como fantasmas, assombrando nossos próprios corpos, ausentes da única realidade que temos, este exato instante. O que torna o ensinamento de Bashar tão transformador é que ele vai além da teoria. Não se trata apenas de entender intelectualmente que o presente é importante. Trata-se de desmontar, tijolo por tijolo, a prisão mental que construímos ao redor de nós mesmos. Trata-se de compreender como e por que a mente fabrica essa ilusão do tempo. E, mais importante, de aprender técnicas práticas e diretas para desativar esse mecanismo. A promessa deste guia é revolucionária. Você pode se libertar da tirania do tempo linear. Você pode aprender a ancorar sua consciência no agora, o único ponto de poder real que você possui. É nesse ponto, e apenas nele, que a mudança genuína pode acontecer. É no agora que a cura ocorre. É no agora que a manifestação se torna possível. O passado já não existe mais, exceto como uma lembrança que você escolhe reativar agora. O futuro ainda não existe, exceto como uma projeção que você cria agora. Imagine viver sem o peso esmagador do arrependimento. Imagine tomar decisões sem a paralisia da ansiedade. Imagine ter acesso total ao seu poder criativo, não disperso entre 1000 e cis e deveria ter feito, mas concentrado como um raio laser no momento presente. Essa não é uma fantasia. É o estado natural de uma consciência desperta e alinhada. Mas essa libertação exige algo de você. Exige que você questione a narrativa mais básica que você aceita como verdade: a história do tempo. Exige que você esteja disposto a olhar para a arquitetura invisível da sua própria mente e reconhecer que você, inadvertidamente, tem sido o arquiteto da sua própria prisão.
Mais importante, exige que você se comprometa com a prática, porque a transformação não vem do conhecimento intelectual, mas da aplicação consistente. Ao longo deste roteiro, vamos mergulhar profundamente na anatomia dessa ilusão. Vamos dissecar como a mente usa o passado para gerar culpa e arrependimento e como usa o futuro para cultivar ansiedade e medo. Vamos explorar, passo a passo, as técnicas práticas que Bashar oferece para desmontar esses padrões e recalibrar sua percepção da realidade. Você aprenderá a usar sua maior excitação como bússola, a alquimia da vibração para mudar sua frequência e ferramentas de resgate rápido para quando a mente tentar te arrastar de volta para os velhos padrões. Este não é um convite para uma filosofia abstrata. É um manual de instruções para a liberação. É um mapa para sair do labirinto do tempo e entrar na clareza radiante do eterno agora. A jornada começa com uma única pergunta. Você está pronto para deixar de ser um prisioneiro do tempo e se tornar o mestre do seu momento presente? O agora não é um lugar para onde você vai, é onde você já está. Você só precisa aprender a parar de fugir dele. E é exatamente isso que vamos fazer juntos, começando agora, neste exato instante, enquanto você lê estas palavras e sente o ar entrando em seus pulmões. Bem-vindo ao único momento que realmente importa. Desvendando a prisão mental. Para escapar de uma prisão, você precisa primeiro entender como suas paredes foram construídas. A mente humana é uma máquina extraordinária de contar histórias, e a maior narrativa que ela conta é a do tempo linear. É uma história tão profundamente enraizada em nossa experiência que questioná-la parece absurdo, quase uma loucura. Mas os ensinamentos de Bashar, alinhados com descobertas da física quântica e da neurociência moderna, nos convidam a fazer exatamente isso: questionar o inquestionável. A prisão do tempo não é feita de barras de aço ou muros de concreto. Ela é construída com crenças, percepções e hábitos mentais invisíveis que operam no piloto automático. Você não pode ver essas paredes, mas sente seu peso todos os dias. Cada vez que a ansiedade aperta seu peito ao pensar no amanhã, você está tocando uma dessas paredes. Cada vez que o arrependimento corta sua alma ao lembrar de ontem, você está sentindo sua textura áspera. Bashar propõe algo radical. O tempo, como conhecemos, não existe da forma que pensamos. Não há um rio fluindo do passado, através do presente, em direção ao futuro. Em vez disso, existe um oceano infinito de agoras, momentos completos e estáticos, cada um representando uma versão única e total do universo. O que percebemos como a passagem do tempo é, na verdade, nossa consciência saltando de um desses quadros de realidade para o próximo, como os fotogramas de um filme criando a ilusão de movimento. Pense em um filme no cinema. Quando você assiste, vê uma história fluida se desenrolando diante de seus olhos. Mas o rolo de filme em si é composto por milhares de imagens estáticas individuais. Quando projetadas em sequência rápida, elas enganam seu cérebro, criando a sensação de continuidade e movimento. Bashar diz que a realidade funciona de maneira similar. Cada agora é um fotograma completo, congelado e perfeito em si mesmo. Nossa consciência, piscando bilhões de vezes por segundo, ilumina um fotograma após o outro, gerando a experiência que chamamos de vida. Isso significa algo profundo e perturbador. O passado e o futuro não estão em algum lugar distante em uma linha do tempo. Eles são realidades paralelas, agoras, alternativos que existem simultaneamente com este momento que você está vivendo agora. Você não viaja através do tempo, você muda de frequência no agora, como quem gira o dial de um rádio para sintonizar diferentes estações. Quando você lembra do passado, está na verdade acessando a frequência daquele agora paralelo. Quando você se preocupa com o futuro, está sintonizando a frequência de um agora potencial que ainda não escolheu experienciar. Aqui está a armadilha devastadora. Enquanto você permanece inconsciente desse mecanismo, você usa esse poder de sintonização contra si mesmo.
A culpa e o arrependimento são como ficar preso em uma estação de rádio tocando a mesma música dolorosa repetidamente. A neurociência já provou que cada vez que você acessa uma memória, não está reproduzindo um arquivo gravado com precisão. Você está reconstruindo aquela memória no presente e nesse processo pode alterá-la. Mas, quando essa reconstrução é alimentada por emoções de baixa vibração, culpa, vergonha, ressentimento, você não está apenas lembrando do passado, você está recriando-o ativamente agora. Cada vez que você rumina sobre aquela discussão de anos atrás, você está gerando a frequência vibracional daquele evento doloroso no seu momento presente. E de acordo com a lei fundamental de Bashar, o que você emite, você recebe. Ao reativar essa frequência, você está instruindo o universo espelho a refletir de volta mais situações, pessoas e sentimentos que ressoam com essa mesma vibração de dor. Você não está preso no passado. Você está o recriando, célula por célula, pensamento por pensamento. Agora. O futuro opera sob uma dinâmica semelhante, mas talvez ainda mais insidiosa. A ansiedade é, essencialmente, o ato de experienciar negativamente um futuro que ainda não aconteceu e, na maioria dos casos, nunca acontecerá da forma como você imagina. É usar o poder criativo do agora, a única ferramenta real que você tem para ensaiar desastres. Seu corpo não consegue distinguir entre uma ameaça real e uma imaginada. Quando sua mente projeta um cenário de medo, seu corpo libera cortisol, adrenalina, prepara-se para lutar ou fugir. Viver mentalmente no futuro é manter seu organismo em estado de emergência crônica, esgotando seus recursos físicos e emocionais. Bashar oferece uma distinção libertadora aqui. A diferença entre preferência e insistência. Preferência é ter um desejo claro, alinhar-se emocionalmente com a sensação de já tê-lo realizado e permitir que o caminho se revele. É um estado de confiança, de fluxo. Insistência, por outro lado, é definir não apenas o que você quer, mas exatamente como e quando deve acontecer. É tentar controlar cada detalhe. Essa rigidez cria resistência, porque a sua mente limitada só consegue ver uma fração minúscula das possibilidades disponíveis. Ao insistir em um resultado específico, você fecha a porta para soluções mais criativas e eficientes que seu eu superior poderia orquestrar. A fixação no futuro nos coloca em uma esteira sem fim. A felicidade está sempre no próximo degrau, na próxima conquista, no próximo relacionamento, na próxima promoção. É um horizonte que, por definição, nunca chega. Porque assim que você alcança um futuro, ele se torna o presente, e a mente imediatamente projeta um novo futuro a ser perseguido. Você se torna um burro correndo atrás de uma cenoura pendurada em um graveto amarrado às suas próprias costas, nunca percebendo que a corrida em si é a armadilha. Bashar nos oferece uma ferramenta de diagnóstico poderosa. Suas reações emocionais são o sistema de feedback que revela suas crenças ocultas. Se a memória de uma crítica recebida há 10 anos ainda provoca uma pontada de dor, isso não diz nada sobre o evento de 10 anos atrás. Diz tudo sobre uma crença que você mantém ativa hoje. Talvez eu não sou bom o suficiente. Ou eu sou facilmente rejeitado. O passado, nesse sentido, torna-se um sintoma, um alarme apontando para uma crença limitante operando no seu sistema operacional presente. A cura não está em tentar apagar ou mudar o passado, mas em identificar e transformar a crença que essa memória está revelando para você agora. Compreender essa anatomia da ilusão é o primeiro passo real para a liberdade. Você percebe que não é vítima do tempo. Você é o criador da sua experiência temporal. A prisão foi construída por você, tijolo por tijolo, crença por crença, reação por reação. E se você a construiu, você também pode desmontá-la. O poder sempre esteve em suas mãos. Você apenas não sabia onde olhar. Agora você sabe. A bússola da excitação. Entender a ilusão é o primeiro passo, mas o conhecimento sem aplicação
é apenas entretenimento intelectual. Agora chegamos ao coração deste guia. As técnicas práticas, acionáveis e transformadoras que Bashar oferece para resgatar sua consciência do exílio temporal e ancorá-la no único ponto de poder que você realmente possui, o agora. Essas não são teorias abstratas, são ferramentas testadas por milhares de pessoas ao redor do mundo. Instrumentos precisos para desmontar a prisão mental que você mesmo construiu. Se você pudesse levar apenas uma ferramenta de todo o arsenal de Bashar, seria esta: a fórmula da maior excitação. É sua bússola existencial, seu GPS interno, o mecanismo de navegação que o universo instalou em você desde o nascimento para guiá-lo pelo caminho de menor resistência e maior crescimento. A fórmula é elegantemente simples, quase enganosamente simples, mas sua aplicação consistente tem o poder de revolucionar completamente sua vida. A fórmula tem 3 componentes. Haja sobre sua maior excitação, da melhor forma que puder, sem qualquer insistência no resultado. Parece simples, mas cada palavra carrega um universo de significado. Vamos dissecar essa fórmula e entender por que ela é um antídoto direto para a paralisia da análise, para a ansiedade do planejamento excessivo e para a tirania do controle. Primeiro, o que é excitação? Não é apenas entusiasmo superficial ou excitação emocional passageira. Bashar a define como a energia que contém a vibração do seu eu autêntico, do seu eu superior. É uma ressonância profunda, um sim, que vem de dentro, uma sensação de alinhamento. Um erro comum que as pessoas cometem é achar que a maior excitação precisa ser algo grandioso, uma paixão ardente, um projeto que mudará o mundo. Na maioria das vezes, ela é muito mais sutil e aparentemente mundana. Para identificá-la, você precisa parar, respirar e se perguntar: de todas as opções disponíveis para mim agora, neste exato momento, qual delas contém a maior quantidade de energia positiva, interesse ou curiosidade? A resposta pode surpreendê-lo. Pode ser tomar um copo de água. Pode ser organizar uma gaveta da sua mesa. Pode ser fazer uma caminhada de 5 minutos. Pode ser pesquisar sobre um tópico que despertou seu interesse ontem. Pode ser ligar para um amigo. A chave absoluta aqui é não julgar. Sua mente racional, sua mente condicionada, vai tentar intervir e dizer: organizar uma gaveta? Isso não vai me levar aos meus grandes objetivos. Isso é perda de tempo. Mas a lógica da excitação não é linear. Aquele ato aparentemente insignificante pode clarear sua mente, o que leva a uma nova percepção, que leva a uma nova ideia, que leva a uma nova conexão e assim por diante. A excitação é o fio de ouro que o universo usa para tecer o tapete do seu caminho. Confie nele. Segundo componente, agir da melhor forma que puder. A identificação sem ação é masturbação mental. A energia da excitação precisa ser aterrada na realidade física. Agir é o que integra a nova vibração no seu campo. Da melhor forma que puder. Significa que você não precisa esperar pelas condições perfeitas, pelo momento ideal, pelo alinhamento dos planetas. Se sua excitação é aprender a tocar violão, mas você não tem um violão, talvez o primeiro passo seja assistir a um vídeo tutorial no YouTube, ou pesquisar preços de instrumentos usados online. Dê o menor passo físico possível na direção daquela energia. A ação, por menor que seja, envia uma mensagem poderosa ao universo. Estou pronto. Estou aqui. Estou me movendo com o fluxo. Terceiro componente, e talvez o mais desafiador, sem insistência no resultado. Este é o ponto onde a maioria das pessoas tropeça. A mente egóica está obcecada com resultados, com garantias, com previsibilidade. Ela age para obter algo, para alcançar um objetivo específico. A fórmula de Bashar nos convida a fazer algo radicalmente diferente. Agir pelo simples prazer de agir em alinhamento. O desapego do resultado significa confiar que o ato de seguir a excitação já é o resultado.
O caminho é o destino. A jornada é a recompensa. Por que isso é tão crucial? Porque sua mente consciente, por mais brilhante que seja, só consegue ver uma fração infinitesimal das possibilidades disponíveis no campo quântico. Ao insistir em um resultado específico, você está dizendo ao universo: só pode ser deste jeito e de nenhum outro. Essa rigidez fecha as portas para soluções inesperadas, para sincronicidades mágicas, para caminhos infinitamente mais eficientes que sua mente limitada jamais poderia conceber. A insistência é a raiz da ansiedade, porque a realidade raramente se conforma perfeitamente aos nossos planos rígidos. O desapego é a raiz da paz, porque você sabe que está alinhado, e isso é suficiente. Seguir sua excitação não é um hobby espiritual, é uma tecnologia de navegação. É como você acessa o GPS do seu eu superior. Quando você age sobre sua excitação, você está literalmente mudando sua frequência vibracional para corresponder à frequência da sua realidade preferida. Você está se tornando uma antena sintonizada na estação onde os milagres tocam. E quanto mais você pratica, mais refinada essa antena se torna. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A excitação não é apenas sobre alcançar objetivos externos. Ela é sobre quem você se torna no processo. Cada vez que você escolhe a excitação em vez do medo, cada vez que você age em alinhamento em vez de ceder à dúvida, você está reprogramando seu sistema nervoso, reescrevendo suas crenças e recalibrando sua identidade. Você está se tornando a versão de si mesmo que já vive na realidade que você deseja experienciar. A prática é simples, mas não é fácil. Vai exigir que você desafie décadas de condicionamento. Vai exigir que você confie quando tudo dentro de você grita por controle. Vai exigir que você dê passos no escuro, guiado apenas por uma sensação interna de sim. Mas a recompensa, a liberdade radical de viver no fluxo, ancorado no agora, movendo-se com a graça natural do universo, vale cada momento de desconforto. A bússola está em suas mãos. A pergunta é: você terá a coragem de segui-la? Alquimia vibracional e resgate imediato. Você agora tem a bússola, mas uma bússola sozinha não garante uma jornada tranquila. O oceano da consciência é vasto e por vezes turbulento. Haverá momentos em que ondas de ansiedade ou ruminação mental ameaçarão afundá-lo de volta aos padrões antigos. É para esses momentos que precisamos de ferramentas de resgate imediato, técnicas que funcionam como salva-vidas, capazes de trazê-lo de volta ao agora em segundos. Mais do que isso, precisamos dominar a alquimia vibracional, a arte de gerenciar conscientemente sua frequência emocional para moldar a realidade que você experiencia. Baixar é claro. Você é como uma estação de rádio, transmitindo constantemente uma frequência. E a realidade, operando como um espelho perfeito, simplesmente reflete de volta o que você está emitindo. Esta não é poesia, é física da consciência. Se sua frequência predominante é de frustração, a vida orquestrará situações que validarão e amplificarão essa frustração. Se sua frequência é de apreciação, o universo conspirará para lhe mostrar mais motivos para apreciar. A mudança não começa lá fora, no mundo externo. Ela começa aqui dentro, na qualidade da sua transmissão. Uma das ferramentas mais poderosas e acessíveis para mudar instantaneamente sua frequência é a gratidão. Mas não a gratidão intelectual. Não aquela lista mental de coisas pelas quais você deveria ser grato. Estamos falando de gratidão sentida, visceral. A gratidão que aquece o peito e relaxa os ombros. A gratidão que faz você sorrir sem motivo aparente. Essa frequência tem um poder alquímico, ela dissolve resistências e abre portais para sincronicidades. A técnica é simples, mas exige prática consistente. A qualquer momento do dia, e especialmente quando você se sentir estressado, ansioso ou preso em loops mentais negativos, pare por 60 segundos. Apenas 60 segundos. Respire profundamente 3 vezes, deixando o ar preencher completamente seus pulmões
e depois esvaziá-los lentamente. Esse simples ato de respiração consciente sinaliza ao seu sistema nervoso que você está seguro, que não há leão perseguindo você, que você pode sair do modo de sobrevivência. Agora, com a mente um pouco mais calma, encontre 3 coisas, por menores que sejam, pelas quais você é genuinamente grato neste exato momento. Não no passado, não no futuro, agora. Pode ser o calor do sol tocando sua pele através da janela. Pode ser o sabor do café ainda presente em sua boca. Pode ser o fato de você ter um lugar seguro para dormir esta noite. Pode ser a tecnologia que permite que você acesse informação instantaneamente. Pode ser o simples fato de que seu coração está batendo sem que você precise pensar nisso. Mas aqui está o segredo. Não apenas pense nessas coisas, sinta-as. Deixe a sensação de apreciação preencher seu peito, seu corpo, seu campo energético. Mesmo que seja apenas por alguns segundos, permita-se mergulhar nessa frequência de abundância. Essa prática, repetida várias vezes ao dia, funciona como um treinamento de resistência para seu músculo vibracional. Você está literalmente reprogramando o seu sistema nervoso para procurar o positivo, para sintonizar a frequência da abundância em vez da falta. Outra camada essencial da alquimia vibracional é a reengenharia de crenças. Suas crenças são o sistema operacional invisível que roda em segundo plano, determinando o que você percebe como possível ou impossível, seguro ou perigoso, merecido ou inalcançável. Mudar sua vida de forma duradoura exige mudar essas crenças fundamentais. Bashar oferece um processo elegante de 3 passos para essa transformação. Primeiro, reconhecimento. Como você descobre crenças que estão escondidas no inconsciente? Observe suas reações automáticas. Quando alguém lhe faz um elogio sincero, você sente desconforto, sente vontade de minimizá-lo ou desqualificá-lo. Isso pode apontar para uma crença de "eu não sou digno de reconhecimento". Quando pensa em iniciar um novo projeto, sente um medo paralisante que não consegue explicar racionalmente? Isso pode indicar uma crença de "eu sempre falho". Suas emoções e reações são alarmes, sistemas de feedback que revelam o código oculto do seu software interno. Segundo, escolha consciente. Uma vez que uma crença limitante é trazida à luz da consciência, ela perde automaticamente grande parte do seu poder. Agora você pode fazer uma escolha deliberada. Qual crença você prefere ter? Não se preocupe se ela parece irreal ou falsa no momento. Apenas defina-a com clareza. Por exemplo, transforme "dinheiro é difícil de ganhar" em "eu sou um imã natural para a abundância e as oportunidades fluem para mim com facilidade". Escreva essa nova crença. Declare-a em voz alta. Sinta como seria viver com essa crença operando em você. Terceiro, ação como se. Este é o passo de integração, o ponto onde a crença deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma nova realidade neurológica. Comece a tomar pequenas ações que estejam alinhadas com sua nova crença. Se sua nova crença é "eu sou confiante e magnético em interações sociais", a ação como se pode ser simplesmente fazer contato visual e sorrir genuinamente para um estranho na rua hoje. Não se trata de fingir ser alguém que você não é. Trata-se de agir em alinhamento com a versão de si mesmo que você está escolhendo se tornar. Cada ação, por menor que seja, cria novas vias neurais, ancorando a nova crença em sua fisiologia. Mas e quando a tempestade mental é forte demais? Quando a ansiedade ou a ruminação o puxam com força total para fora do agora? Para esses momentos, você precisa de ferramentas de resgate imediato. Técnicas que funcionam como um botão de reset para a consciência. Uma das mais eficazes é a âncora sensorial, também conhecida como técnica 5, 4, 3, 2, 1. Funciona assim: pare o que estiver fazendo imediatamente. Agora, nomeie em voz alta ou mentalmente 5 coisas que você pode ver ao seu redor. Uma caneta sobre a mesa. Uma mancha na parede. A cor da cortina. O formato da lâmpada. Suas próprias mãos.
Depois, 4 coisas que você pode sentir fisicamente: a pressão da cadeira sobre você, o tecido da roupa tocando sua pele, a temperatura do ar, o peso dos seus pés no chão. Agora 3 sons que você consegue ouvir: o zumbido do computador, um pássaro lá fora, sua própria respiração. 2 cheiros que você percebe: o cheiro do ambiente, o cheiro da sua própria pele. E por fim, uma coisa que você pode saborear: o gosto residual do que você comeu, a sensação da sua própria saliva. Ao final deste exercício simples, que leva menos de 1 minuto, você notará algo extraordinário. O volume do ruído mental diminuiu drasticamente. A ansiedade perdeu sua intensidade. Você foi fisicamente puxado de volta para o único lugar onde a vida realmente acontece: o aqui e agora. Esta técnica funciona porque força sua atenção a sair dos loops abstratos da mente e se reconectar com a realidade tangível, sensorial, presente. É um reboot instantâneo da consciência. O poder esquecido do agora. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, estamos apenas no começo de uma nova forma de existir. Tudo o que exploramos até aqui não foi um exercício intelectual, foi um mapa de libertação. Um mapa que aponta para o tesouro mais valioso que você poderia possuir: o domínio consciente do seu único ponto de poder real, o momento presente. Mas um mapa sozinho não o leva a lugar nenhum. Apenas seus pés, dando um passo de cada vez, podem transformar conhecimento em sabedoria vivida. Recapitulemos brevemente a jornada. Começamos reconhecendo o paradoxo universal da condição humana moderna. Corpos ancorados no presente, mentes exiladas entre fantasmas do passado e miragens do futuro. Descobrimos, através dos ensinamentos de Bashar, que o tempo linear é uma ilusão funcional, mas uma ilusão que se tornou uma prisão. Vimos como a mente constrói essa prisão usando o passado como combustível para culpa e arrependimento, e o futuro como terreno fértil para ansiedade e controle. Então, passamos do diagnóstico ao tratamento. Você recebeu ferramentas práticas, testadas, poderosas. A bússola da excitação, que o guia através da vida com a precisão de um GPS existencial. A alquimia vibracional, que o ensina a gerenciar conscientemente sua frequência emocional, transformando-se de vítima das circunstâncias em mestre da sua transmissão. As técnicas de resgate imediato, âncoras sensoriais e reinterpretações do medo, que funcionam como salva-vidas quando as ondas mentais ameaçam arrastá-lo. Mas há uma camada mais profunda que precisa ser revelada agora. Talvez a implicação mais revolucionária de tudo o que exploramos seja a redefinição completa de como a manifestação realmente funciona. Na visão convencional, manifestar é atrair algo que está distante, algo que você não tem, algo que levará tempo para chegar até você. É uma jornada de carência em direção à plenitude. Bashar vira essa narrativa de cabeça para baixo. Se tudo existe simultaneamente em diferentes agoras paralelos, então a versão da realidade onde você já tem saúde vibrante, amor profundo, abundância financeira, propósito claro, essa versão não é um sonho distante. Ela já existe, agora mesmo. Como um canal de TV que você ainda não sintonizou. Você não precisa criar nada do zero. Você só precisa mudar sua frequência para corresponder à frequência daquela realidade. E como você muda sua frequência? Sentindo agora a emoção daquele desejo realizado. Agindo agora como se você já fosse aquela versão de si mesmo. Seguindo agora a sua excitação, que é o fio condutor que conecta você àquela realidade preferida. A manifestação, portanto, não é um processo de construção que leva tempo. É um processo de sintonização que acontece instantaneamente no agora. O tempo, que parece levar para algo se manifestar fisicamente, é apenas o tempo que leva para sua consciência se estabilizar consistentemente na nova frequência, sem oscilar de volta para a velha. Cada vez que você age sobre sua excitação, você está votando naquela realidade.
Cada vez que você escolhe-se a gratidão em vez da reclamação, você está se alinhando com aquela frequência. Cada vez que você solta o controle e confia no fluxo, você está abrindo as comportas para a sincronicidade. O resultado final de dominar a arte de viver no agora vai muito além de conseguir o que você quer. É uma libertação que transcende circunstâncias. É a descoberta de um estado de paz profunda que não depende de nada externo. É a morte da ansiedade, porque o futuro perde seu poder ameaçador quando você percebe que ele não existe ainda. É a morte do arrependimento, porque o passado é visto não como um carrasco, mas como um professor compassivo. É a experiência direta do fluxo, onde a vida se desdobra com uma graça e uma precisão que sua mente planejadora jamais conseguiria orquestrar sozinha. Mas aqui está na verdade que precisa ser dita. A transformação não vem de saber, vem de fazer. Você pode ter absorvido cada palavra deste guia, pode ter entendido cada conceito perfeitamente, mas se essa compreensão não se traduzir em ação, ela permanecerá apenas como conhecimento morto, arquivado na biblioteca mental. A sabedoria só nasce quando o conhecimento encontra a prática. Quando teoria e ação se fundem no fogo da experiência vivida. Então, aqui está seu convite, sua chamada à ação. Escolha uma técnica, apenas uma das muitas que compartilhamos. A que mais ressoou em seu coração. Talvez seja a fórmula da excitação. Talvez seja a microdose de gratidão. Talvez seja a âncora sensorial. Não importa qual você escolha, o que importa é que você a pratique. Comprometa-se de verdade a aplicá-la consistentemente pelos próximos 3 dias. Não busque perfeição, busque consistência. Anote em um pequeno diário as mudanças que você perceber, por menores que sejam. Mudanças no seu estado de espírito. Sincronicidades que aparecem. Insights que surgem do nada. Você é o cientista da sua própria consciência. Sua vida é o laboratório. O experimento começa agora. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas agora. Porque agora é tudo o que você tem. Agora é tudo o que você sempre terá. E agora, se você realmente compreender isso, é mais do que suficiente. É tudo. Lembre-se, o passado não te define, porque ele já não existe mais, exceto como uma memória que você escolhe reativar agora. O futuro não te espera, porque ele ainda não existe, exceto como uma projeção que você cria agora. Todo o seu poder, toda a sua vida, todo o seu universo está aqui. Agora, neste exato instante. Você estava procurando por algo que nunca perdeu. Bem-vindo de volta para casa. Se este conteúdo ressoou com você, se estas palavras acenderam uma chama de reconhecimento em sua alma, eu convido você a se inscrever no canal Mente Autêntica e deixar seu like. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que estão prontas para despertar. Compartilhe este conhecimento com quem você ama. A transformação é contagiosa. E o mundo precisa de mais consciências acordadas, vivendo no poder do agora. Obrigado por sua presença, por sua atenção, por sua abertura. Até o próximo pensamento.